Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com renomados especialistas das áreas de medicina e também da saúde. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre os desafios da paternidade e a saúde mental. Para poder falar sobre esse importante assunto, nós estamos recebendo o renomado mestre e doutor em saúde mental, o psiquiatra do Distrito Federal, Dr. Regis Barros. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, querido Argolo. Espero que o nosso encontro seja produtivo, que a gente possa fazer um bate-papo leve, que envolva psiquiatria, saúde mental, filosofia, contemporaneidade, atualidade, que a gente possa, ao final, estar todos enriquecidos com a conversa. Maravilha, doutor. Muito obrigado. Doutor Regis, como o senhor avalia os impactos ocasionados pela pandemia na saúde mental da população e também dos profissionais da saúde? Eu considero que a pandemia da Covid-19, portanto, o coronavírus, trouxe uma onda de medo, de ansiedade, de angústia. A doença carrega consigo uma segunda pandemia, uma pandemia de sofrimento emocional. Todos nós estamos doentes, né? Parece que aquela fala do Coringa no último filme é muito presente, né? É impressão minha ou todos nós estamos adoentados? Nós estamos adoentados. Nós estamos adoentados por vários fatores. O primeiro fator, todos nós temos receio de perder um ente querido que está num grupo de risco, se nós não estivermos também no grupo de risco. Todos nós temos as incertezas do futuro, incertezas estas econômicas, sociais, ocupacionais e financeiras. E o Brasil, que é um país de vanguarda, tem mais um fator que traz todo o desconforto emocional à população: as inconsistências e as instabilidades políticas frente ao enfrentamento da Covid-19. Então, eu confirmo a você que a sociedade e as pessoas estão cada vez mais ansiosas e angustiadas, e dentre as pessoas, os profissionais de saúde são uma categoria extremamente adoentada no momento. Perfeito, doutor. Me diz uma coisa, em relação aos profissionais médicos, né, que inclusive são pais e que ainda se contaminaram com a Covid, passaram por um processo doloroso com a recuperação, chegando até a ficar solidão, porque exige que a pessoa fique isolada, né, da família, enfim. Como esses profissionais eles devem lidar com a problemática da saúde mental? Quais seriam as recomendações desse público ter uma qualidade de saúde mental melhor pós-Covid? Perfeito. É interessante quando a gente fala da doença, né, da Covid-19, né, nos profissionais de saúde, nós temos dois fatores psicológicos de importância nessa análise. O primeiro é ter conhecimento. O conhecimento permite a liberdade, mas traz também a prisão pelo medo e pela dor. Então, nós profissionais de saúde, sobretudo se nós estivermos na linha de frente, nós sabemos o potencial danoso da doença. Nós sabemos que não é uma gripezinha e que merecia muito mais responsabilidade do governo federal. Então, nós sabemos disso. Nós enxergamos pessoas que sucumbem, que morrem, não só pessoas com fatores de risco, pessoas que até aquele momento não tinham fator de risco. Nós estamos perdendo quase 100 mil pessoas, né, daqui a alguns poucos dias. Então, nós, ao enxergarmos isso, nós sabemos do potencial da doença. E quando nós nos contaminamos, nós temos a incerteza de como vai ser o casamento do vírus com o nosso organismo. É um mundo de incerteza. Nós não podemos utilizar a regra de que nós vamos ser o grande grupo de oligossintomáticos, de poucos sintomas. Infelizmente, nós podemos evoluir para uma dispneia e por uma necessidade de suporte de oxigênio invasivo ou não.
Isso é muito angustiante. Então, aquele colega da área de saúde, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta ou outros profissionais da área de saúde, se perceberem ansiedade, sintomas de natureza depressiva, insônia, esgotamento, medo de enfrentar o trabalho numa perspectiva de estresse pós-traumático, procure algum tratamento. Não tema em se tratar. Perceba que nós temos os nossos limites. Isso não te faz uma pessoa fraca, te faz uma pessoa humana. Então, o conselho que eu dou, amigo Argolo, é que se você está sintomático, qualquer pessoa, sobretudo os colegas da área de saúde, procure um apoio, um suporte. Vai ser mais interessante do que tocar sozinho o barco. Perfeito. Esses exemplos que o amigo estava explicando agora é justamente a questão da síndrome do burnout, né? Que é o esgotamento que, enfim, pode levar a depressão, pânico, alcoolismo, drogas. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais desses cuidados em específico, porque a pandemia ela está potencializando uma grande problemática da saúde mental. Então, muitos podem acabar realmente abusando do álcool, abusando das drogas e, poxa, acabar até cometendo suicídio. Eu queria que o senhor fizesse um comentário a respeito. Perfeito. O trabalho é uma agenda, é uma faceta importante na nossa vida. Portanto, você está trabalhando agora na parte de jornalismo aqui comigo, você tem prazer nesse produto. Você não está aqui forçado, você está tendo prazer, você tem um retorno positivo disso. Então, o trabalho é um elemento de equilíbrio emocional na nossa vida e, portanto, nos dá prazer, nos dá um azimute de bem-estar. Mas quando o trabalho começa a machucar, nós temos um grande problema. E esse problema pode se expressar com sintomas de ordem emocional e com a síndrome de esgotamento, que nós chamamos ocupacionalmente de burnout. Então, você imagine, por exemplo, um colega profissional de saúde que concorre a uma escala de uma UTI num grande hospital. Ele vai estar exposto diretamente ao risco de contaminação. Muitas vezes, ele não tem EPI fornecido adequadamente pela instituição ou pelo Estado. Ele tem mãe idosa em casa, esposa, por vezes, como fator de risco, filhos, e ele tem uma escala sobrecarregada, porque a equipe vai se contaminando aos poucos. Então, ele fica cada vez mais sobrecarregado na escala. Ele passa a ter dificuldade de ir trabalhar. Ele passa a ter dificuldade de estar naquele ambiente. É sofrido estar no trabalho. É sofrido pensar que tem que ir para o trabalho amanhã de manhã. Nesse contexto é onde o burnout se estabelece, esgotando as condições psicológicas e físicas do trabalho. E muitas vezes a nossa categoria, a categoria médica dos profissionais de saúde, acabam enveredando para caminhos mais dolorosos ainda na tentativa de aliviar a dor, como tu falaste, né? Bebendo, usando alguma substância, né? E, infelizmente, muitos colegas da área de saúde, da medicina, também acabam caminhando para um risco suicida importante. Nossa categoria, eu brinco de forma a deixar leve a fala, embora seja uma fala importante, eu falo que nós médicos somos ansiosos demais, somos depressivos demais, bebemos demais, cheiramos demais, usamos drogas demais e nos matamos demais, porque é uma jornada muito doída. E a pandemia trouxe um agravamento dessas jornadas. Quem está na linha de frente, atendendo o paciente, está sobre um grau de ansiedade, de alerta e estresse quase que constante. Chega uma hora que o aparato mental e psicológico não dá conta. As pessoas têm literalmente um bug ou um tilt, e é quando, às vezes, sai do ar por completo e não consegue trabalhar.
Imagino, doutor, realmente é muito preocupante mesmo o burnout. Daí vem a questão, doutor. Como é que a gente consegue convencer um médico e um profissional de saúde a procurar um psiquiatra? Eu brinco, né, que o paciente mais complicado é o médico, né? Mais do que outros colegas profissionais de saúde, porque há uma ferida narcísica no colega médico. Há um desejo de dizer que não vai aceitar a percepção de que, por motivo de doença, ele não está dando conta. Então, ele refuta a ideia de acreditar que está com sintoma depressivo e ansioso, que são extremamente convencionais e comuns, Argolo. Nós estamos falando, talvez, em alguns poucos anos, das patologias mais comuns no mundo, independente de ideologia, hemisfério, classe social, né, etnia, ansiedade, depressão e uso de substância é extremamente comum. Todos nós conhecemos alguém próximo que já teve e às vezes nós já tivemos também. Então, o colega médico, ele se coloca num papel de resistência a procurar o tratamento. Vamos colocar sobre o termo psicológico, para não ser psiquiátrico. Então, ele se coloca numa resistência para tal. Ele poderia, né, ter uma doença cardíaca pior, ele tem menos dificuldade de ir ao cardiologista do que ir ao psiquiatra. Eu acho que nós quebramos estigmas. Isso é um tipo de estigma. É um estigma, né? Nós quebramos estigmas com orientação e com o diálogo, né? Você ser bem tratado dentro da área de psiquiatria e psicologia, você vai ter uma evolução, uma estruturação na vida. Então, o colega profissional de saúde que nos escuta agora, se tiver uma resistência em procurar um psiquiatra, entenda que nós não vamos estar rotulando você como doente mental. Nós vamos querer estruturar o teu aparato mental para que você evolua na vida. O processo de viver é um processo de evolução, meu e seu e de qualquer pessoa. Só tem um jeito de estimular o médico a ir ao psiquiatra ou ao psicólogo. É mostrar que as coisas não estão legais e que estar conosco não é nenhuma falha de caráter e nenhuma fraqueza. Perfeito, doutor. Colocação espetacular. Que realmente os profissionais de saúde, nossos médicos, eles amoleçam um pouquinho essa resistência e procurem ajuda. Complicado é ficar sem ajuda. A gente tem que sempre procurar se ajudar, que é justamente esse caráter que o senhor falou. Evoluir, poxa, a gente quer melhorar sempre. Perfeitamente. Ótimas colocações. Doutor, agora, ser pai é uma tarefa super exigente, responsabilidade, né, incomensurável. Agora, ser pai, ser médico, um médico recém-formado que está indo para o seu primeiro trabalho e está entrando no front. Ou seja, ele vai com uma carga de responsabilidade assim, muito grande. E ele ainda pode ser recém-casado e pai, um filho com 3 meses de idade, 6 meses de idade. Como é que nós poderíamos aconselhar esses pais, né, jovens médicos, a conciliarem a tamanha responsabilidade para não afetar a sua saúde mental? Ser pai é mágico, né? Por exemplo, nas suas mídias sociais, o amor do teu pai para contigo e de você para o seu pai, né? Mostra que é mágico, né? Que é rico, que é belo, que é charmoso, né? Eu entendo que paternidade e maternidade também, embora a pergunta seja paternidade, vincula uma palavra: amor. Recentemente, hoje ou ontem, surgiu uma campanha de uma empresa de cosmético, né, que está dando o maior bafafá do mundo, né, numa perspectiva de acreditar que ser pai ou ser mãe está ligado à existência dos caracteres sexuais secundários, da presença do falo e ou da vagina. Eu entendo que ser pai é ter amor.
eu atendo muitas pessoas que tiveram pais muito ruins e mães muito ruins, e eles estavam dentro do gênero convencional de paternidade e de maternidade. Então, meu caro, a paternidade é algo muito charmoso e muito lindo, quando bem executada, né? Quando eu falo do teu pai, quando eu falo de você em relação ao teu pai, mesmo sem ter conhecido diretamente o seu pai, eu posso inferir pelo que eu vejo de postagem que foi uma paternagem muito bem executada, né? E você percebe isso. Então, a esses jovens que estão angustiados no fronte com seus filhos pequenos, eu prescrevo esperança. Eu prescrevo esperança. Eu falo que isso vai passar e que, ao passar, nós vamos vencer e que vocês são importantes nesta vitória. Nós temos uma missão, que é uma missão de lutar para garantir a vida e combater a doença. A missão de vocês será valorizada pelos filhos de vocês, da mesma forma que o Argolo valorizou a missão do pai dele. Verdade, doutor. Meu pai, infelizmente, ele se foi no ano de 2017. O Jornal do Médico foi iniciativa dele. Eu tenho o maior orgulho de continuar tocando esse barco. E o amor de pai, poxa, algo assim mágico. Eu também sou pai, minha filha tem 13 anos. E eu acho o maior barato ser pai. Eu amo ser pai, né? E os ensinamentos que eu tive do meu pai, e claro, com a colaboração da minha mãe, que não foi sozinho, né? Foi um amor entre os dois, e os dois me criaram muito bem, graças a Deus. E isso transmitiu para mim esse amor também pela paternidade. E esse incentivo mesmo para os jovens médicos e os demais médicos, né? Isso tudo realmente irá passar. E muito amor para isso poder passar. Doutor, os pais que sofrem estresse, ansiedade, dentre outros problemas emocionais, isso porventura pode influenciar de maneira negativa a saúde mental dos seus filhos enquanto que eles ainda estão no processo de gestação? Pode, né? Assim, eu falo que nós somos produtos da nossa infância e da nossa adolescência, né? Tu lembras de uma prova do Enem que teve uma questão de Simone de Beauvoir, filósofa existencialista, e deu maior bafafá, porque o pessoal que não entende achava que era uma questão de gênero. Ela dizia assim: você não nasce mulher, você se transforma mulher. Você não nasce homem, você se transforma homem. Perfeito, perfeito, corretíssimo dentro de uma teoria psicológica. Você não é o argolo, você se constrói o argolo. Eu não sou o Regis, eu me construo o Regis. Era isso que Simone de Beauvoir queria dizer. Então, nós somos produtos do passado. Então, se nossa infância e nossa adolescência é muito machucada, nós seremos adultos repleto de feridas e repleto de dores. Então, a gente precisa blindar essas pessoas em formação. Então, sem dúvida nenhuma, se nós levarmos para casa ansiedade pulsante, angústia permanente e mal-estar emocional, isso toca a molecada, vamos assim dizer, isso pode gerar sintomas e dificuldades. Então, é função do pai, é função da mãe blindar os filhos no máximo possível. Nem sempre é possível blindar de algumas coisas, mas é função nossa blindar. O impacto da porrada da vida, nesse momento em que nossos filhos são pequenos, é em nós. Depois, quando eles crescem, eles vão levar alguns impactos para entender como a vida é. Verdade, doutor. Essa observação que o senhor fez de blindar, né, os filhos e tal, eu lembro que eu nunca vi, quando criança, meu pai e minha mãe discutiam
minha mãe sempre distraía quando tinha alguma discussão um pouco mais calorosa, enfim, sempre contornava. Eu e meu irmão, a gente ia para o quarto fazer outra coisa, a gente nem sabia o que estava acontecendo. Às vezes era um desentendimento, então era porque não devia ter feito isso, e como é que está na escola, como é que está não sei o quê. São coisas habituais que eu agora, como pai, eu vejo isso, embora que a minha filha ela mora com a mãe dela, né? Mas eu vejo isso sim, e eu trouxe isso mesmo do convívio, né, dos ensinamentos que eu tive deles. E é importante fazer essa blindagem mesmo, porque é complicado a pessoa que cresce com traumas e tal. Então, mais do que nunca, a gente tem que realmente proteger os nossos filhos, né, doutor? Bom, queria que o senhor falasse um pouco. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos impactos na saúde mental de uma paternidade precoce. A gente tem observado que muitos pais têm sido, né, pais, claro, né, de uma maneira assim precoce. Como é que a gente poderia ajudar, né, esse pessoal a conscientizar mais? E quais seriam os impactos na saúde mental por uma paternidade precoce? Tanto a paternidade como a maternidade precoce é um tanto quanto desorganizadora. Desorganizadora por vários aspectos. Primeiro, porque é bem possível que o background emocional de um jovem não seja, né, o mesmo de um adulto maduro para lidar com as responsabilidades, para lidar com a questão financeira, para lidar com a proteção necessária, né? Então, é bem possível que esse jovem não tenha, né? Então, precocemente você vai ter, né, uma exposição maior, há muitas dificuldades. Outra coisa que chama a atenção também numa paternidade precoce é que o seu projeto de vida obrigatoriamente muda. Pelo menos tem que mudar, né? Você pode até ser um ser indiferente, portanto, você vai ser um péssimo pai com falo, né? Fazendo a brincadeira do trocadilho da reflexão sobre a campanha da Natura. Então, você vai ser um péssimo pai com falo. E se você for indiferente, você é um péssimo pai. Mas se você não for indiferente, a gente acredita que a maioria das pessoas tendem a não ser indiferente, seu projeto de vida muda. Por que que muda? Porque você deixa de ser a sua prioridade. Quando nós temos filhos, é muito bonito, é muito charmoso. Nós, espontaneamente, sem pedido externo, entendemos que nós não somos mais a nossa prioridade, que o filho é a nossa prioridade. Então, se o filho é nossa prioridade, obrigatoriamente, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer os corres, como a juventude fala, nós vamos, né, produzir dinheiro de uma forma ou de outra, e aí o projeto de vida muda. Eu não estou dizendo que esse projeto de vida será tortuoso e feio, mas será mais pedregoso, né? Então, a paternidade precoce é um problema e cabe-nos orientar os jovens. Então, o diálogo, a educação sexual, a fala das questões relacionadas ao sexo na escola é super necessário. Infelizmente, nós vivemos tempos sombrios em que falar disso numa escola é identificado por alguns extremistas de direita como algo, né, perverso ou impuro. Não tem nada a ver. Perfeito, doutor. Diálogo realmente é importante em qualquer situação. Doutor, agora eu queria comentar um assunto com o senhor a respeito das fake news, né? A desinformação na saúde, agora na pandemia, tem crescido assim, de uma maneira muito exponencial e assim preocupante, né? A que se deve um aumento com essas fake news na saúde e como é que nós poderíamos combater isso? Quais seriam as orientações que a gente poderia passar para a sociedade, até mesmo os próprios médicos e profissionais de saúde, em relação às fake news? Eu acho que as fake news, seja dentro da área da saúde ou não na área da saúde, é uma combinação explosiva, é um coquetel molotov na junção de uma mídia social em tempo real
com uma grande capilaridade. Então, quando nós temos uma informação que cai numa mídia social, que é compartilhada, as mídias se compartilham, o WhatsApp se compartilha com o Facebook, que se compartilha com o Instagram. Então, quando nós temos algo que é viral, numa linguagem, né, de internet ou de mídia social, então, quando nós temos isso, né, essas mídias com o poder de multiplicação da informação rapidamente, numa velocidade em tempo real, junto com um aspecto da personalidade doente do indivíduo, que se chama sociopatia, nós temos um grande problema. Então, quem propaga mídia social porque quer, muitas vezes o faz por sociopatia, por desvio de caráter, ou por fanatismo, que não é uma sociopatia, mas é um tipo de desvio de comportamento. Então, se eu pego uma produção em que eu ataco a figura, por exemplo, do Argolo, e boto para frente, eu estou botando para frente porque eu sou desviante em termos de sociopatia, eu sou um bandido, ou eu tenho algo contra o Argolo e fanaticamente eu jogo para frente. Posso até não ser bandido na essência, mas eu tenho um comportamento desviante. Então, isso é um comportamento atual de fake news pela velocidade da informação. Eu acho que só tem um jeito de repreender a fake news. É o que está tentando ser feito agora, punindo. As pessoas confundem liberdade de expressão com desejo de atacar o outro, desqualificar a moral do outro e propagar informações criminosas sobre o outro que muitas vezes não são verdadeiras. Isso não é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Se eu me proponho a fazer isto, eu sou um cara desviante, não tem nada a ver. Minha opinião não pode agredir o outro na sua essência, sobretudo se a minha opinião ou a minha informação é fraudulenta. Então, é muita sociopatia. Nós vivemos uma sociopatia digital. Verdade, realmente as fake news são muito preocupantes mesmo. Eu, como profissional da comunicação, converso com meus colegas e falo, rapaz, por mais que você crie site com a checagem de fato, fato, é fake, etc., mas enquanto que não houver uma participação jurídica nisso, ou seja, em caráter punitivo, isso aí vai ficar algo assim até banal. Né? Fala o que quer, Fácil de ser feito, né? Exatamente. É preocupante mesmo. Bom, doutor, aqui no Ceará está acontecendo, né, eu falo porque eu sou cearense e está atuando aí em Brasília, no Distrito Federal, está acontecendo a reabertura gradual das atividades econômicas, né, já chegou no estágio, salvo me engano, de 90% ou 95% da economia ativa, mas a gente sabe que em outros estados as realidades elas são diferentes. Eu queria que o senhor explicasse como é que está a realidade aí no Distrito Federal e por que, né, na sua avaliação, há uma diferença, né, entre o Distrito Federal e aqui no Ceará com a situação em relação à pandemia. Eu entendo, primeiro, sobre a contextualização nacional, né? Muitos estados, não só o Ceará, tendem à flexibilização. Eu compreendo que o distanciamento social no Brasil ele não foi efetivo no seu grande desejo de alcançar 70%, né, de isolamento ou distanciamento, por vários motivos. Inúmeros motivos justificam a falha no isolamento social. Motivos culturais, educacionais e, infelizmente, políticos. Quando nós temos um chefe de Estado desdenhando da doença, ainda hoje achando que o isolamento não foi ou não é necessário, nós temos um estímulo às pessoas não respeitarem esse isolamento. Pelo menos assim eu penso. Então, nós temos uma característica no Brasil que é
ter um país de dimensões continentais com realidades diferentes em delta T de tempo diferente, né? A depender do como o vírus e as cepas virais, né, se espalharam. Então, nós temos uma característica muito peculiar do Brasil. Nós estamos flexibilizando em muitos cantos sem haver a queda da curva. Vários países aceitaram a flexibilização, porque também não é possível manter uma economia parada ad eterno, mas fizeram isso na queda do número de casos e na queda do número de mortes. Nós estamos fazendo isso na subida do número de casos e na subida do número de mortes. Isso é um laboratório inédito. E isso, para mim, é perigoso. Pelo menos assim eu penso. Por que assim eu penso? Por trabalhar na linha de frente da Covid e por ter tido todo mundo aqui em casa positividade da Covid. Eu garanto, pelo menos a cepa viral que entrou aqui em casa, não foi a cepa viral mais leve. Dizem que existem algumas mais leves do que outras, e foram 20 dias muito duros, né? Mamãe esteve internada, gravemente internada, e teve alta recente, mostrando que a doença colapsa o sistema. Então, essa flexibilização me assusta. Me assusta por quê? Porque se nós aumentarmos a proporção de pessoas contaminadas, o que é inevitável, nós vamos circular mais, nós vamos ter uma proporção maior de pessoas adoentadas que vão requerer internação e suporte de oxigênio, invasivo ou não, vai colapsar. Então, eu acredito, Argolo, que nós vamos ter ondas diferentes e sequenciadas até acontecer uma imunização por uma vacina. A situação do DF é uma situação de delta T de tempo diferente de Fortaleza. Então, quando Fortaleza estava numa situação muito complicada com o sistema colapsado alguns meses atrás, Brasília estava muito tranquila. Fortaleza encarou a doença. Eu acho que o governo do estado fez um bom trabalho na minha avaliação. Eu acho que o prefeito da cidade fez um bom trabalho na minha avaliação. E aí, claro que alguns vão trazer julgamentos de licitação, de eventos financeiros por detrás disso. Eu estou muito distante daí, então não tenho elementos para analisar isso. Mas houve uma contenção, não foi à toa que o número de mortes vem caindo ou está descendo, mantendo uma estabilidade. O meu medo é que quando a flexibilização vier com mais força, esse número volte a aumentar. Então, nós temos aqui um delay em relação à Fortaleza. E nós hoje estamos como Fortaleza tempos atrás. Nós estamos com uma rede da saúde privada muito solicitada pelos pacientes que necessitam de suporte da Covid. Hospitais que, como aconteceu em Fortaleza, não tem mais vaga para fornecer internação. Aconteceu isso em Fortaleza com 2 ou 3 ou 4 hospitais. Você recorda disto? E nós estamos vivendo isso aqui, com a rede de saúde pública também caminhando para uma lotação na sua possibilidade de tratamento semi-intensivo e intensivo. E aí me preocupa a flexibilização aqui. Porque, como nós temos um delay, vai estar flexibilizando aqui. Então, nós temos a chance de colapsar proporcionalmente pior do que aí, né? Entendido, doutor. Realmente, a questão de flexibilização, concordo que ela é um pouco preocupante. Eu concordo também com a sua colocação de que, claro, a gente não pode ficar o resto da vida parado, trancado, etc., mas poderia, de repente, discutir-se um pouco melhor. Enfim, aí é algo que também compete às autoridades, aos governos. Aqui há uma discussão de se a escola volta a ter aula presencial, se não volta, não só o ensino médio, mas também o ensino superior. Acredito que nos próximos dias vão decidir ou não se realmente vão retomar as aulas presenciais. Eu,
certo? Eu, como pai, eu estou muito preocupado. Com a minha filha, eu não sou favorável que ela vá à escola presencial. Eu até conversei com a mãe dela, enfim, que eu acho que a discussão teria que ser outra. Como é que a gente pode reforçar essa deficiência já consumada desse ano de 2020 e como é que nós vamos fazer para 2021? Até porque espere-se a vacina. A gente não vai ficar eternamente esperando a vacina. Então, qual é a solução que podemos fazer no próximo ano, com o início do próximo ano letivo, a gente reforçar a deficiência que foi mundial no ano de 2020 e a nova mortalidade em 2021. Eu acho que a discussão, eu falo isso como pai, certo? Eu acho que a discussão das escolas deveria ser por esse viés. Enfim. Eu entendo que o retorno das aulas presenciais, sobretudo para ensino fundamental, ensino médio, é catastrófico. Por exemplo, eu citei que aqui em casa todo mundo ficou doente. A minha molecada, eu tenho 2 filhos, basicamente não tiveram sintomas, né? Enquanto os adultos ficaram destruídos, né? Realmente é uma doença muito cruel na sua plenitude de sintomas, com uma sensação de falta de ar muito estranha, né? Você não se vê dispineico, puxando o ar, mas você está com uma dificuldade de respirar que você nem consegue descrever, é difícil eu te descrever. Mas dentro do caos, a molecada que estava brincando, se ficou meio derrubado, foi um dia ou outro. Com uma dipirona, ficaram, como se diz no Ceará, ficou 0 bala. Então, imagine essa molecada transitando na escola, eles não têm o hábito, pela idade, de higiene de mão, de máscara. Isso é uma coisa que nós vamos ter que construir culturalmente. Talvez o povo asiático, os países asiáticos tenham mais isso culturalmente, mas vamos ter que construir. Então, quando um coleguinha da sala estiver contaminado, leia-se que todos contaminaram. E eles serão agentes para os papais e para os vovôs e vovós. Esse é um grande problema, não é isso? Verdade. Até escutando aqui já esse ponto, claro que o senhor pode fazer o comentário, estava até pontuando com alguns pais e mães que, assim, eu acho muito pesado jogar toda a responsabilidade no professor. Não, quais são umas das justificativas? Não, o professor ele vai estar com máscara, com álcool gel, com face shield, etc. Eu falei, meu amigo, eu acho que o caminho não é esse. Você dizer que o professor vai ficar assim, ele vai ficar olhando cada um. Enfim, pô, se a gente adulto, a gente comete algumas falhas mesmo, passa a mão no rosto, tira a máscara, coloca a máscara. Imagine uma criança pequena, os adolescentes, né? Algo preocupante mesmo. Bom, doutor, a gente está chegando aqui quase no finalzinho do nosso programa. E eu tenho aqui uma pergunta para o senhor que seria pós-pandemia. A gente sonha que está perto, estamos um pouco distante, porque a vacina ainda não aconteceu, mas a vacina já está, vamos dizer assim, batendo na porta para poder acontecer efetivamente e a gente poder passar por cima disso. Mas, enfim, pós-pandemia, o que se esperar do sistema de saúde, ele tanto público quanto privado também, o que se esperar, né, dos profissionais de saúde, da classe médica, da própria situação, o que se esperar de termos de tirar de aprendizado? O mundo que eu e você conhecemos, Arguro, não será mais o mesmo. Nós teremos quebras de paradigmas em várias áreas humanas, da saúde, econômicas. O mundo não será mais o mesmo. O mundo pré-Covid vai ser, né, bem diferente do mundo pós-Covid. A pandemia nos trouxe muitos aprendizados. Eu vou aqui fazer um highlight de 2 aprendizados. Primeiro, não adianta você defender somente a saúde suplementar ou privada. Se nós não tivermos o sistema público de saúde universal, nós temos um grande problema. Não adianta. Não adianta você ter o plano de saúde
que te permite a internação no hospital mais chique de Fortaleza ou de Brasília, se a população como um todo está desprotegida? Você vai sofrer as consequências da doença. Você vai sofrer as consequências da doença, mesmo que você tenha condições de não morrer pela doença. Mas você vai se contaminar pela doença. Outra coisa que vai acontecer, você vai sofrer os impactos desta doença. Porque aquelas pessoas que trabalham contigo ou que vivem na sua casa trabalhando contigo vão adoecer e ou vão morrer. Você não vive só. Se você não tiver um pouco de empatia, você é um ser, né, que não deveria estar em sociedade. Então, isso é um aprendizado. Eu costumo dizer, né, eu cito a Peste Negra, as leituras da Peste Negra são muito ricas nesse momento. Faço uma sugestão, né, do livro A Peste, de Albert Camus. É fantástico, parece que ele está escrevendo sobre a Covid, né, séculos atrás, na Peste Negra no norte da África. Então, na Peste Negra medieval, o clero, o alto clero e a aristocracia acreditaram que a doença era uma doença de pobre, né, de pessoas sem recursos. Então, qual foi a solução proposta por eles? Se trancar nos seus castelos. Como uma forma de dizer, morrem para lá, nós sobrevivemos para cá. Não sabiam que a doença era levada pela pulga do rato e todos foram contaminados. Então, essas doenças que quebram paradigmas do mundo, via de regra, são democráticas. Eu posso ser um milionário e morrer de Covid, estando na melhor UTI do mundo. Então, primeiro aprendizado que eu digo para você com a doença é fortalecer o sistema de saúde. No caso do Brasil, sempre fortalecer o SUS. Nunca aceitar que o SUS seja enfraquecido. E o segundo aprendizado é que não faz sentido eu não ter uma proteção social, uma seguridade social para os menos favorecidos. O sistema e a realidade e a economia vai quebrar se eu não proteger os mais desfavorecidos. Perfeito, doutor. Perfeito. Boas colocações. Bom, antes da gente poder fazer o encerramento, eu deixo um espaço para o senhor poder fazer suas livres considerações finais e também deixar uma mensagem, né, de parabenizando todos os pais. Eu agradeço, né, o convite. Eu acho que um papo leve como esse é muito rico nesses tempos duros e sombrios. Né? Agradeço o convite, o seu convite carinhoso. Expresso a maior estima por ti publicamente. E eu entendo que eu brinco, eu fiz um vídeo e um texto que os três sentimentos quando você está doente pela Covid, eu estive doente pela Covid, não foi tão legal assim, foi muito duro. Você tem medo, angústia e incerteza. Medo de morrer, angústia porque é um processo muito solitário, é uma doença muito solitária. Você fica sozinho, você não pode pegar o telefone e dizer assim, Argolo, vem aqui em casa me dar uma força. Não pode, senão eu vou te contaminar. Se eu internar num covidário ou numa UTI, eu não tenho direito às visitas, então é uma doença muito solidária. Então, dá muita angústia e incerteza, porque você não sabe qual será o casamento do vírus com o teu corpo. Então, quando a coisa vai andando, meu caro Argolo, você se pega a outras três palavras muito poderosas: coragem, fé e esperança. É isso que te mantém em pé quando você está adoentado ou quando você está combatendo a doença. Então, a mensagem que eu deixo para todos aqui é coragem, fé e esperança. Né? E com essas três palavras, eu deixo um beijo grandioso a todos os pais, ao meu pai, que está em Fortaleza, né? Seu Barros, né? A seu pai, que está energeticamente
num outro plano, mas estar presente, porque nós somos energia. Nós não dissipamos, nós simplesmente evoluímos e nos propagamos. Então, ao seu pai também, e a todos os pais que nos escutam nessa entrevista. Muito obrigado, doutor. Considerações finais belíssimas mesmo. Um beijão a todos os pais. Meu pai está ali, ó, sempre aqui no Saúde em Pauta, ele sempre está me olhando. Muito obrigado. Bom, e assim nós encerramos mais uma edição do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com renomados especialistas das áreas de medicina e saúde. Agradecemos a participação do Dr. Regis com seus esclarecimentos. Muito obrigado. E também agradecer a audiência do nosso público. E se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus contatos. Use máscara e até o próximo programa.